professor Esperança. Meu nome é Gustavo Kinusti e hoje teremos uma aula sobre direitos humanos. Vamos começar, primeiramente, ver o que veremos nessa aula. Primeiramente, vou começar com o conceito de direitos humanos, depois as garantias, direitos humanos básicos, origem dos direitos humanos, influência de Ciro o Grande e, por último, vamos terminar com a Declaração Universal de Direitos Humanos. O que são os direitos humanos? O primeiro conceito que a gente tem a destacar para vocês são esse aqui. São todos os direitos relacionados à garantia de uma pessoa, de uma vida digna a todas as pessoas. Então, todas as pessoas que fazem parte de alguma nação, ele tem algumas garantias que ele devem ser preservadas e respeitadas, independente da condição que ele vive. Tá? Um outro conceito também a destacar é esse aqui. São garantidos à pessoa pelo simples fato de ser humana. Então, basta a pessoa ser humana que ela vai ter esses direitos garantidos. Em sua grande maioria dos países garantidos por lei. Com exceção de muitos países que vivem em regime de ditadura, um regime cruel e opressor que desrespeita os direitos humanos, comum a todas as nações, a maioria das nações do mundo. Bom, quais são as garantias principais? Elas devem ser garantidas sem qualquer discriminação, tá? Cor, a pessoa não pode ter diferença por ter uma cor de pele diferente da maioria ou do meio social que ele vive. Religião, toda religião deve ser respeitada. Nacionalidade, tá? Gênero, orientação sexual, política, social e opinião e expressão. Então esses são os direitos, as garantias mais básicas de todas as nações, em sua grande maioria no mundo inteiro. Direitos humanos básicos. O direito à vida. Então todo ser humano tem direito à vida. Então a partir do momento que uma pessoa comete crime com a outra, ele está atentando contra esse direito aqui. Tá? Liberdade de opinião e expressão. Então você tem a liberdade de pensar, de raciocinar, de ter uma opinião diferente. Tá? E essa liberdade também ela acontece no meio jornalístico, né? Nas mídias sociais hoje em dia. Então você tem a liberdade de se expressar. Eu sempre falo, eu tomo o cuidado de mencionar a todos quando a gente explana uma aula, né, e passa essa aula para os alunos. Os alunos eles precisam exercer esse direito de opinião e expressão, porém sem ferir o direito de liberdade do outro, porque na nossa Constituição brasileira também de 88 nós temos o direito à privacidade, temos o direito a ter uma vida social privativa, e esse direito não pode ser também suplantado. Então, eu já vi artistas, né, aí tendo a sua vida pessoal e íntima totalmente exposta por um jornalista oportunista que dizendo, estou exercendo meu direito de liberdade de opinião e expressão. Porém, ele não respeita o direito do outro de ter uma vida social e íntima, né, exclusiva dele. Então, isso é importante mencionar. Tá? O seu direito ele vai até onde termina o do outro. Então, tem muitas pessoas também que às vezes não respeitam o direito, por exemplo, ao gosto musical diferente do outro. E tem muitos aí que andam com som alto achando que todos podem escutar o gosto musical dele. Então é importante você respeitar isso. Às vezes o indivíduo passa perto do hospital e não respeita o silêncio que deve ter ao redor, né, desse tipo de estabelecimento, né, desse tipo de órgão e entidade, tá bom? Então, direito à saúde. Todos nós temos direito à saúde, garantido por lei. Então, se você não tivesse direito sendo respeitado, você pode recorrer à justiça. Também não deveria ser assim, né? Todos deveriam ter direito ao remédio, a um tratamento adequado, a um tratamento com respeito, né, através das áreas de saúde, seja qualquer área que for, ou qualquer especialidade médica que for. Todo ser humano ele tem direito à saúde garantida por lei também. E direito ao trabalho. Esse é um direito que está bem complicado atualmente, em virtude da pandemia e que estamos vivendo do coronavírus. E essa pandemia tem causado muito desemprego. Tem trazido situações de vulnerabilidade
para muitas famílias e muitas pessoas. E muitos pais e mães de família têm perdido seus empregos por causa dessa grande crise também. Então o direito ao trabalho deve ser garantido também aí por lei. Tá? Outro direito, o direito à educação. Esse direito é interessante porque esse direito diz respeito a você, querido aluno. Então nós estamos nos esforçando para dar uma aula online, oferecer um material diferente, justamente para você continuar exercendo o seu direito à educação. Então é importante você aproveitar e dar valor para a educação. Não estou falando dar valor somente para o professor, ou funcionário da escola, ou direção, mas dar direito, como eu digo assim, importância para esse direito que você tem. E não achar simplesmente por estar vivendo no contexto de pandemia que você está de férias. Então pense nessa situação e como é importante você, exercer o seu direito à educação. Tá? Liberdade de religião e crença. Então esse é um aspecto que eu gosto bastante, porque apesar de alguns seres humanos terem crenças diferentes um do outro, cada um deve ser respeitado. E tem muitas pessoas, por exemplo, que fazem parte de uma religião de matriz africana, que teve origem na África, em virtude dessa influência que o nosso país sofreu no período da colonização, e por terem essa crença diferente, eles são discriminados. Tá? 90% foi feita uma pesquisa, aí atualmente, entre a década de 80 e 90% das pessoas que fazem parte de religiões de matriz africanas ou indígenas são discriminadas por terem uma religião e pensamento diferente. E muitas pessoas às vezes são discriminadas por não ter religião, por serem aí considerados como um grupo pertencente aos ateus. Então a pessoa também deve ser respeitada por não possuir nenhum tipo de crença, prática ou fé. Tá bom? Direito de ir e vir. Esse direito só é tirado quando você comete um crime, comete uma atrocidade, e aí você acaba sendo julgado na justiça, depois de apresentadas as provas, acaba sendo condenado. Você perde o direito de ir e vir. Mas apesar disso, por incrível que pareça, os presidiários, por exemplo, no nosso país, não perdem direito total à comunicação com o mundo externo. Eles perdem o direito, por exemplo, de não poder usar um celular. Porém, eles podem se comunicar, por exemplo, através de cartas com as suas famílias. Podem escrever cartinhas e trocar essas correspondências. Receber de volta também. Esse direito não é suplantado, apesar de ser tirado o direito de ir e vir por cometer algum crime. Origem dos direitos humanos. O primeiro registro histórico de direitos humanos é do ano de 539 a.C., quando Ciro, rei da Pérsia, declarou a liberdade de escravos e alguns outros direitos de igualdade humana. Esses direitos foram gravados em uma peça chamada Cilindro de Ciro. Então essa é a origem principal de direitos humanos. Exatamente no ano de 539, Ciro, justamente com o rei Dario, que juntou ao governo da Medo-Pérsia para tomar conta de Babilônia, se uniram, e quando ele fez esse cilindro, era para declarar liberdade a escravos e muitos outros direitos, inclusive o direito à religião e crença, por incrível que pareça, também estava nesse cilindro. Tá bom? Vamos continuar aqui. Você tem uma figura interessante a respeito de quem foi Ciro, tá? Que possivelmente de aparência muito próxima do que foi a aparência física dele. Ciro o Grande, rei da Pérsia, tá bom? Ele foi uma pessoa muito influente e importante, até inclusive para a nossa atualidade. Qual que era a localização geográfica da Medo-Pérsia? Tá? Você tem um mapa, toda essa parte verde aqui, foi o governo aqui da Média. E a parte amarelo, você vê aqui embaixo, foi o governo da Pérsia. Esses eram dois grandes exércitos que se uniram para tomar a Babilônia. Porque Babilônia era um governante muito poderoso. Babilônia teve sua ascensão aí com o rei Nabucodonosor. E 70 anos antes desse fato que eu vou mencionar para vocês, Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém, sitiado a cidade e tomado a todos os israelitas, os judeus, como escravo. E lá eles ficariam por 70 anos. E esses 70 anos de escravidão ia ter libertação com a ação da união entre o governo da Média e da Pérsia para tomar a Babilônia. Então o rei Ciro e Dario se uniram, seus exércitos, para tomar a Babilônia. E eles fizeram
uma coisa interessante, tá? Depois você pode estar procurando no mapa, toda essa região aqui da Arábia Saudita atualmente, né? Egito, Jerusalém, e aqueles países em que a letrinha sempre termina o nome com ão, né? Paquistão, Uzbequistão, e assim por diante, todos esses países, e boa parte da Europa, né? Aqui, e boa parte da Europa, aqui na região norte, você está vivendo que todo esse governo, toda essa parte foi território da Medo-Pérsia atualmente. Então é interessante, né, como foi se dividindo, como foi formando muitos outros países também. Isso é uma curiosidade aqui para vocês. O cilindro de Ciro, onde ele se encontra hoje? Ele se encontra lá no Museu Britânico em Londres. Tá? Ele foi achado no ano de 1879, nas ruínas da antiga Babilônia, e confirma a existência, né, de Ciro e Dario ao tomarem Babilônia. E a peça está lá no Museu Britânico de Londres. Tá bom? Então uma outra figura de curiosidade aqui para vocês. Tá? Uma festa desastrosa. Lá em Daniel capítulo 5, a gente tem uma história interessante referente de como foi essa tomada de Babilônia. O rei Belsazar, filho de Nabonito e neto de Nabucodonosor, ele era o segundo do reino quando aconteceu essa história aqui. Tá? E ele oferece uma grande festa com orgias, blasfêmias, idolatria e bebedices. Mas era muito comum ter festa nesse contexto, nessa ocasião. Só que essa festa ela teve um problema excepcional e interessante, porque o neto de Nabucodonosor, né, aqui Belsazar, ele conheceu toda a história do Nabucodonosor, e é claro, conheceu também a história de seu pai, e mesmo assim ele acabou cometendo essa atitude e promovendo essa grande festa. E qual foi o problema dessa festa aqui? Tá? A festa ela foi interrompida com a ação de uma mão sobrenatural que escreve na parede as seguintes palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Então, de repente, no meio da festa aparece essa mão sobrenatural e escreve essas palavras, né, bem na parede, assim, no meio do palácio. Então imagine uma festa ser interrompida dessa maneira. E o relato bíblico conta que o rei Belsazar ele ficou com tanto medo e tão pálido, tão branco, que o queixo dele batia, né, os dentes dele batiam, e o joelho batia um joelho no outro. De tanto medo que ele ficou quando ele viu aquela escrita. E ele mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, os necromantes, todos os sábios de Babilônia perante seu palácio. E ali nenhum deles soube decifrar. E nessa ocasião, a mãe dele viu ele gritando de tanto medo quando os sábios não souberam decifrar o que significava a escrita na parede. E Deus estava agindo para mostrar que o reino dele seria tomado naquela noite, inclusive. Por que o reino dele seria tomado? Nossa, Gustavo, porque será que ele é tão culpado tanto assim? Sim, ele é culpado. Porque ele soube da história do Nabucodonosor, ele soube o quanto o Nabucodonosor foi orgulhoso, ele soube da história do Nabucodonosor quando ele ficou louco por 7 anos achando que era um animal, um bicho, né, semelhante a um lobo, a um boi, e ficou por 7 anos comendo capim, até reconhecer a grandeza e soberania de Deus. E ele conhecia todas as histórias. Mesmo assim, o que ele fez? Nessa festa, ele mandou pegar todos os utensílios de ouro e prata que pertenciam ao templo de Jerusalém. Então, Nabucodonosor, apesar de ter sido orgulhoso e cruel, ele sempre respeitou a crença dos outros povos que eram subjugados a ele. Então, apesar de ele ter tomado o povo israelita como escravo, ele falou assim: vocês podem adorar o Deus de vocês. Então ele sempre manteve guardado e conservado esses utensílios que eram os utensílios mais sagrados do templo de Jerusalém. Para a religião judaica, eram os utensílios mais sagrados. Então ele simplesmente desmerece a religião judaica, vai lá, manda pegar esses utensílios para fazer uma festa, uma orgia, uma bebedice. Manda chamar aí, chega em torno de 1000 pessoas para fazer essa festa. E lá é como se ele dissesse assim: olha, o Deus de vocês não é nada. Eu faço com o Deus de vocês o que eu quiser. E até com os objetos sagrados de vocês eu faço o que eu quiser.
de repente Deus age de maneira sobrenatural nessa festa aqui. E o que acontece? Acontece que Daniel, né, depois de chamado, convocado ali pela mãe, né, de Belsazar, ele comparece à festa e ele decifra o que significa ali. Na tradução meio que literal, né, do aramaico para português, por exemplo, o significado das 4 palavras significa assim: menepeso, tekel, número, parzim, medida. E Daniel, ele vem e decifra aquilo ao rei. E o rei faz uma promessa aqui em decifrar: olha, o indivíduo que decifrar essa escrita, ele vai ser o terceiro no reino, ele vai ter muitas honras, vai ter muitas riquezas e vai governar comigo, vai ser o terceiro no reino. E Daniel, ele usa o método babilônico para interpretar esses símbolos aqui, e onde cada palavra significa uma frase, e a conexão dessa frase profere a sentença contra o rei Belsazar. Isso se encontra em Daniel capítulo 5, versos 27 e 28. Deixa eu ler aqui para vocês. E este é o significado dessas palavras: Mene, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fosse pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então esse é o significado, conforme a gente vê o relato bíblico aqui. Tá? E vamos continuar. O significado da escrita: o rei vê aquilo, por incrível que pareça, pasmem, tá? Apesar de ter ficado com medo, assustado, ele vê aquilo como um elogio e continua a festa como se nada tivesse acontecido. E no meio da noite, Ciro e Dario tomam o reino, entrando através do rio Eufrates sem nenhuma resistência. Então o que eles fizeram para tomar a Babilônia? Vocês estão vendo uma figura de Babilônia? Babilônia era muito grandiosa. Os seus muros eram tão grandes que as pessoas conseguiam construir casas em cima dos muros. Ele era muito alto também. E por que o rei ficou tão tranquilo assim nessa festa e ficou continuando a festa? Porque ele achava que nenhum exército seria capaz de entrar dentro da cidade, porque até aquele momento nenhum exército nunca tinha conseguido invadir Babilônia. Eu falei assim: ninguém vai entrar aqui não. Não precisa nem vigiar os muros, porque é impossível passar por esses muros. Só que o exército da Medo-Pérsia, que era muito grandioso, teve uma estratégia de engenharia impressionante. Babilônia era alimentada pelo rio Eufrates, e o rio passava por dentro da cidade. Aí o que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio e entraram pelo leito do rio. E o leito do rio dava certinho no palácio do reino, por incrível que pareça, o palácio principal. E eles entraram na calada da noite e tomaram Babilônia. E esse foi conhecido como a última noite de Babilônia, exatamente no ano de 539 a.C. Tá? Qual foi a influência de Ciro? E por que o cilindro dele é importante? E por que a união dele com Dario foi importante também? Esse achado influenciou de forma positiva os reinos mundiais que surgiram depois dele, como a Grécia e Roma. Se você ler depois da Bíblia, em Daniel capítulo 2, você vai perceber que quando Nabucodonosor teve o sonho de uma estátua, foi profetizado ali todos os reinos do mundo, desde a época de Nabucodonosor até a Europa atualmente hoje. Por que me pareça, a profecia se cumpriu perfeitamente. Então teve Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e agora Europa. Então nesse sonho foi desvendado o significado para Nabucodonosor. E a influência de Ciro foi muito positiva, porque tanto a Grécia quanto Roma, posteriormente, em sua grande maioria, respeitava a crença dos povos que eles tomavam conta, justamente pela influência de Ciro. Bom, um outro aspecto interessante: na modernidade, entre os séculos 18 e 19, com o surgimento do iluminismo e após as 2 grandes guerras mundiais, muitas democracias seguem até hoje os princípios elaborados em seu cilindro. Olha que interessante. Então, até hoje, essas democracias seguem os princípios de Ciro. Porque todas elas têm o respeito à crença, à religião, à vida, à liberdade de ir e vir. A grande maioria dos países tem
esse respeito. Então, se eles respeitam, por que eu e você também não devemos respeitar? Não é verdade? Declaração Universal de Direitos Humanos. Tá? Ela foi elaborada pela ONU, Organização das Nações Unidas, no ano de 1948, depois das duas grandes guerras mundiais e da Grande Depressão Econômica de 1929, que abalou o mundo. Então essa declaração ela foi elaborada num momento interessante, porque você teve as duas grandes guerras, principalmente o Holocausto, referente aí ao governo de Adolf Hitler, que tentou unir a Europa e não conseguiu. E você teve um período de discriminação muito grande, não só aos judeus, mas aos negros, aos índios, às outras etnias que fazem parte de muitos povos. E aí, quando acabou a Segunda Grande Guerra, né, teve o surgimento da ONU e a ONU fez essa declaração. E a maioria dos países se aderiram. E até hoje essa declaração é válida e tem importância para a nossa sociedade aqui no Brasil também. Tá bom? Outro aspecto interessante da declaração: quase todos os países sofreram com o Holocausto. E as mortes por essas guerras e a discriminação com grupos minoritários e países, entre aspas, subdesenvolvidos, eram extremamente condenatórias, por se acharem superiores às demais. Então é interessante. Muitas nações se achavam superiores. Então a declaração ela tinha esse plano de fundo, de acabar com a discriminação, de acabar com essa costume de achar que assim, minha cor é diferente, meu cabelo é melhor, minha pele é melhor, eu sou melhor do que o outro. Isso praticamente, com a Declaração de Direitos Humanos, praticamente se acabou perante todas as nações. E hoje a maioria delas respeita, né, as pessoas e os seus direitos. Tá? Mas outro detalhe interessante: alguns direitos e deveres do ser humano que a maioria dos povos hoje em dia considera válido para todos. Vamos destacar 3 delas. Tá? Então aqui vamos ver 3 artigos da declaração. Artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então esse é um dos artigos mais importantes. Tá vendo? Todas as pessoas são respeitadas, independente da situação, da maneira que ela vive. Ela deve ser respeitada. Tá? Espero que tanto eu quanto você continue tendo esse respeito também. Tá bom? Outro artigo, é o artigo aqui, né, 18º. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. Então, olha que aspecto interessante. O que direitos humanos tem a ver com religião? Essa parte que eu queria finalizar praticamente aqui, né? A parte final do nosso vídeo. Você tem que ter liberdade de crença. Às vezes acontece, né, de ter numa mesma casa várias crenças. E às vezes as famílias se respeitam. Às vezes você tem, na mesma família, você tem um católico, você tem um evangélico, tem alguém que não acredita em nada, ele é ateu. Então, interessante esse detalhe. Todas as pessoas merecem ser respeitadas ali, para ali exercer o direito e liberdade de crença, seja ela de maneira individual ou coletiva, você deve ser respeitado também. Tá? E por último, né, artigo 19, 19º, toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações, ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Então você tem o direito a se comunicar com o mundo, a expressar sua opinião, até na sua rede social, por exemplo. Vamos trazer mais para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Tá? Mas a partir desse momento que esse direito não vai ferir o princípio do outro. Tá? Então toma esse cuidado. Você está exercendo o seu direito, mas se pergunte para você mesmo: será que eu não estou machucando alguém? Será que eu não estou discriminando alguém ou ferindo alguém? Tá? Então, para finalizar, eu tenho um desafio a vocês. Primeiramente, se possível, compartilhar o nosso vídeo no YouTube, dar um like aí embaixo, né? Comentar também o que você achou, dar a sua opinião, é de grande importância.
e compartilhar com seus amigos e seus conhecidos. O desafio vai ser no Facebook, tá bom? Lá no Facebook, você pode publicar uma foto sua, né? Ali, você vai colocar aqui, hashtag eu tenho direitos. Aí você coloca também ali embaixo, né? Hashtag eu respeito o próximo, e você finaliza, marcando, né? @Professor Esperança, tá? Então, se você ainda não curtiu nossa fanpage, entra lá no Facebook, só pesquisar Professor Esperança que você vai achar, e você pode aí estar marcando na publicação também, para que eu possa estar vendo também o desafio sendo cumprido, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, obrigado pela sua atenção, até!